É isso aí. Essa questão ali sobre isso foi comentado até numa aula que eu tive recentemente sobre questões políticas e tudo mais e tal, né? Que, bem, eu curso Química, mas eu curso uma licenciatura, né? Então, esse tipo de palhaçada, né, é o tempo todo abordado, né? Eu tive aula sobre ideologia de gênero, sobre como tratar com essas questões e tudo mais e tal, né? Mas eu tenho um professor, que é o professor Mandetta, né? Ele é um professor de sociologia, ele tem 3 doutorados, né? E é um cara, assim, os doutorados dele são todos na área de ciências políticas e relações internacionais, né? Mas, sobretudo, ciências políticas, né? Na última aula que a gente teve com ele foi questionado a respeito disso, né? De como é que seria a questão do presidente Bolsonaro na reeleição e a questão do Lula, né? Ele disse que a questão do Lula, o que acontece? O partido dele, né, ele se utiliza de todas essas questões, né, de ideologia de gênero e tudo mais e tal, né, para angariar uma massa de manobra, um movimento, certo? Porque o que acontece? É uma coisa muito comum do socialismo e do comunismo, né, que eles fazem. Como é que eles fazem isso? Eles pegam uma galera que tem um volume de pessoas, utilizam dessas pessoas para chegar no poder, numa democracia, né, e a partir daí instaurar de fato o que é de fato o seu governo, né? Como é que Tem nome isso, Mosman. São os idiotas úteis. Exatamente. Perfeitamente. Né? Daí o que não acontece? É pejorativo, não, tá escrito. Tá? Não, tá escrito, sim. Eles falam nesses termos mesmo. São as pessoas que não estudam, que não têm uma base de conhecimento político nem nada, né? Mas eles caem naquele discurso bonitinho, totalmente maquiado, né? Então, tem até um humorista que ele comentou isso, né? Que esse discurso maquiado ele faz uma piada altamente pejorativa, né? Que ele fala que é como se o cara estivesse numa festa, né? É aquele cara que gosta de sair com várias mulheres e tem várias mulheres olhando para ele, né? E ele vai acabar, né? Com uma, com outra, não sei o que, ele vai escolher a mulher com quem ele vai se relacionar ali, né? Passar um tempo com ela, digamos assim, né? E ele olha a mulher mais bonita de todas, mas a mulher mais bonita de toda ali, né? Tem um problema que ela não é mulher, né? Então, tipo, é um cavalo de Troia. Então, né? O que acontece? Enfim, aí nos anos 60, 70, né, 80 ali e tudo mais, a massa de manobra era a classe operária. Né? Era a galera com quem eles tinham ali para discutir. Então eles pegavam essa galera que trabalhava no pesado, não sei o que e tal, e utilizava deles para conseguir fazer sua movimentação política. Hoje em dia, né, a massa, digamos assim, né, os idiotas úteis são em muito maior número quando eles se utilizam de um discurso vitimista, cujo qual essa massa é manipulada justamente por causa disso, apontando para as pessoas dizendo, não, vocês são vítimas, né? Tudo está acontecendo de ruim na vida de vocês é por causa desse tipo de governo, né? Me elejam que eu vou cuidar de vocês, a gente vai cuidar disso, daquilo de fato, né? E no início do governo, utilizam-se de meios para facilitar a vida dessas pessoas, e depois, quando eles pegam, assim, quando eles têm uma ascensão política maior, aí pronto, acabou, né? Então, o comentário dele a respeito da hipotética eleição do Nove Dedos seria justamente isso, né? De que ele está se utilizando desse pessoal e que ele vai precisar agradar esse pessoal. Então, é uma certeza, assim, é um risco, né? Quase que uma certeza, na verdade, né? De que, por exemplo, todas essas pautas elas vão entrar de fato, né? E vão ser aprovadas por meio de canetada, porque ele não tem apoio, né? De Senado e de Congresso. Né? Então, vai ser a maior parte na canetada mesmo. Então, essas questões de aborto, de ideologia de gênero, de drogas e tudo mais e tal, né? Até outras questões menos preocupantes, mas que a gente também sabe que é baboseira, tipo cotas raciais e tudo mais e tal, né? Essas coisas, elas provavelmente vão entrar em vigor, porque ele, pelo menos no início do governo, ele vai precisar agradar. Então, é a forma como ele vai fazer isso, né? E a questão de ideologia de gênero junto com o PT é justamente por causa disso. Ele viu que dá Ibope, né? Ele viu que tem muito viado por aí, dá para se aproveitar dessa galera, e é isso que ele faz, né? Nada mais é do que pura manipulação, né? Para conseguir os objetivos políticos dele. E dentro dessa mesma linha, dessa massa de manobra, dessa manipulação, de se aproveitar, né, dessas pessoas para conseguir voto,
será que a gente poderia considerar que a questão da liberação das drogas também entra aí? Por exemplo, eu vou ver o usuário de droga como um possível eleitor, e aí eu vou legalizar a droga para facilitar a chegada da droga na mão dessas pessoas? Entra porque o que acontece? Quando a gente tem a questão da legalização das drogas, a gente pega toda a questão de todos os marginais do mundo vão querer apoiar esse cara, entendeu? Não só isso, mas também o cara que é militante de esquerda, de universidade, sustentado pelos pais e que gosta de dar um tapinha no baseado no final de semana, entendeu? Todo esse pessoal ali que tem toda essa questão de direitos humanos, né, que a gente brinca dizendo direito dos humanos, né, e tudo mais, essa galera toda, né, também o partido está se prostituindo com esse pessoal também, né? Então é fato, né, de que algo para agradar esse pessoal ele vai ter que fazer, porque não vai ser muito possível, né, que não seja no início logo direto que o PT vai instalar uma ditadura como é na Venezuela e tudo mais e tal, né? E a gente sabe, de fato, é um fato de que se a gente deixar o PT entrar no poder, né, deixar se acumular aí muitas pessoas, né, do Partido dos Trabalhadores, ou que tenham muitos, como eu vou dizer assim, tipo, muita gente do partido, ou dessa ideologia de esquerda, comunistas, socialistas e tudo mais, em poder, isso com o tempo vai acontecer. Há um grande risco disso acontecer. Mas enquanto não aconteça, o PT vai ter que se manter no poder. E vai ter que se manter no poder por meio eleitoral, né, de eleições. Então ele vai ter que utilizar disso para esse pessoal, né? Então ele vai ter que fazer essas coisas de liberação de drogas, de aborto, de LGBT e tudo mais e tal, para continuar agradando todos os idiotas úteis e ao mesmo tempo maquiando o governo dele, dizendo, olha, a gente diminuiu a pobreza, a gente diminuiu a fome e tudo mais e tal, fazendo toda a maquiagem para que não pareça algo tão escandaloso quanto é, né? Para que essas pessoas, para que consiga assim aparecer uma coisa minimamente útil, né? E também para não perder muito credibilidade internacional, né? Porque internacionalmente falando, por exemplo, né, o Brasil hoje em dia, falando um pouquinho de produção, né, o Brasil é o país com maior área de território cultivável do mundo, é o maior exportador de grãos do mundo. 1/3 da população, 1/4, se eu não me engano, da população mundial é alimentado por grãos, né, que tem grãos e tudo mais, recebe do Brasil. Então, o Brasil, né, nesse critério, por exemplo, é um país muito forte, né, e é um país que, hoje em dia, muitas empresas estão querendo vir para investir. Então, se a gente tiver essas questões de moral dentro da sociedade, né, e tiver que pode vir com isso uma queda, uma desvalorização da moeda, uma queda da economia, né, ou grandes taxações, como o próprio Bolsonaro, o próprio Lula fala, né, taxar grandes riquezas, taxar os empresários e tudo mais e tal, né, aí a gente vai caminhando para uma Venezuela, porque o cara que vai abrir uma empresa, ele vai olhar para o Brasil e dizer, poxa, cara, eles vão botar imposto disso, imposto daquilo, não sei o quê, imposto de renda e vou ter que aumentar o salário mínimo. Eu ia pagar um salário mínimo para tal funcionário, ia pagar 1.200, agora já é R$1.800. Aí tem imposto do INSS do cara em cima, tudo tal, então isso daí vai afastar também o investidor, né? Então todas essas questões culminam para que no final das contas o Brasil, né, com a eleição do Lula, caminhe na mesma direção que a Venezuela, que Cuba, que a Argentina agora, do jeito que está também.